Você está ouvindo Dani Cast. Bom, pessoal, começando aqui mais um Na Fila do Show. Hoje estou aqui com uma convidada, uma amiga minha, muito querida, mulher talentosa, de uma voz incrível, que é a Dani Monteiro. Olá, como é que está, Borini? Tudo bem? Tudo bem. E a Dani, ela tem um podcast que chama o Dani Cast, que é um podcast incrível, com vários temas legais, e a gente tem um gosto musical muito parecido, então eu sempre acompanho o podcast dela, que é muito legal. E Dani, desde quando você tem esse podcast? O podcast, o DaniCast, ele vai fazer 10 anos agora em setembro. Não sei quando é que o programa vai pro ar, mas vai fazer 10 anos em setembro. Comecei em 2009. A ideia era tocar um som pros amigos, sabe? Vamos fazer um sonzinho aqui e botar pros amigos. E como eu tava entrando em contato, começando a entrar em contato com essa mídia podcast, ouvi alguns podcasts, Nerdcast, que eram um dos primeiros e tal. Eu pensei, poxa, eu posso fazer isso, eu sei editar áudio, né? Eu sou locutora, sou formada em rádio e TV, né? Vamos fazer isso e tocar um som pros amigos, fazer um podcast voltado pra música, pop, rock, flashback e tocar pra galera. Só que aí a coisa foi crescendo, mas até muitos assinantes, e estamos aí com 10 anos de podcast, muitos programas, mais de 150 programas já. Que legal. E tua como que eu posso dizer assim, teu repertório musical, como que se criou, assim, como que você foi gostar de rock, de disco, de música brasileira? Como que você juntou todos esses estilos assim na tua... Claro que é na tua vivência, mas como que isso aconteceu? Eu não sei se é assim com todo mundo, mas desde que eu era criança, eu tinha mania de ir pra casa das pessoas e ficar olhando as discotecas das pessoas, sabe? Todos os discos que elas tinham na época era disco de vinil, né? E eu ficava olhando os discos, eu ficava olhando as capas, eu queria ouvir. Eu ia na casa de uma tia minha, que ela viajava para os Estados Unidos, e ela trazia coisa dos Beatles, ela tinha disso dos Beatles, e era muito difícil na época ali, final dos anos 70 e dos anos 80, você ter esse tipo de material, era muito caro, o disco de vinil era uma coisa muito cara, e minha tia trazia do exterior e eu ficava louca olhando aquilo. E toda vez que eu ia pra casa de alguém, eu ia pra uma festa, eu queria falar com o DJ, eu queria olhar os discos das pessoas, e fui crescendo assim. Se eu ia pra casa do meu avô, eu ficava ouvindo Frank Sinatra, Glenn Miller com meu avô, eu ficava ouvindo Chorinho, Jacó do Bandolim, todas essas coisas. Pra casa de quem eu fosse, eu ficava ouvindo os discos, conversando sobre música com essas pessoas, porque era um assunto que me interessava bastante. Ia na casa da minha tia, via os discos dela da Motocas, eu não sei se tu não lembra disso, nunca ouvi falar. Nos anos 70 eles faziam umas coletâneas, como era muito caro o disco, as gravadoras faziam umas coletâneas safadas, umas versões de clássicos internacionais que estavam fazendo sucesso no momento, e botavam uma mulher assim em poses sensuais na capa, em cima de uma moto, e chamava Motocas. E tinha os hits de 77, de 79, de 82, né, que eram músicas que eram feitas aqui no Brasil mesmo. Tinham bandas especializadas em fazer versões, né, de músicas, sucessos internacionais, do Bee Gees, da Gloria Gaynor e tal, e lançavam esses discos, e a galera comprava, porque era o que tinha. Não tinha internet, tinha o acesso isso. Não era tão o fácil, acesso era assim. bem difícil. E eu cresci assim, nesse garimpo de ficar aí na casa das pessoas, e sempre que eu podia, eu pedia para meus pais, que isso para mim, né? E eu lembro que da minha mesa, recebia mesada, e às vezes eu ficava juntando uma grana para comprar aquele disco que eu tanto queria e tal. E o primeiro disco que eu lembro de ter comprado, e que me deu o maior orgulho, eu juntei mesada de uns 3 meses. E comprei no final do ano, era uma coletânea do Paul McCartney, All the Best, que eu era muito fã de Paul McCartney. E eu comprei essa coletânea e eu saí toda pimpona da loja, a mamãe me acompanhando. E assim foi. E eu gosto muito, assim, de rock, de música disco, né, como eu já falei. Eu gosto de jazz, adoro ouvir jazz. Alguma coisa de música brasileira, especialmente chorinho, também gosto muito dos sons mais antigos do brasileiro. Brasil anos 70 também é sensacional, né? Todas essas coisas, assim, é um caldeirão, é muita coisa. E a gente tava falando aqui com o teu marido, né, esposo e cineasta, né, o Felipe Guerra, que estuda cinema. Eu ajudo a produzir o filme dele, às vezes sou atriz também no filme dele. Tudo que der pra ajudar, a gente ajuda. É que a gente é assim, né? Sim, junta sim. os amigos. Parceria, chama a galera, vamos fazer filme aqui. E como né, minha esposa Pomba também, é muito legal assim, que quando a gente é casado com alguém
que tem as mesmas afinidades, né? Eu acho que esse Isso é negócio muito dos bom. opostos se atraem, eu acho uma grande besteira. Bobagem. Bobagem. Porque assim, quando você faz tudo com o teu parceiro, é muito mais legal assistir filme, Sim, música sim. e às vezes outra fazer coisa que é boa coisas também, junto. sabe o que é? Quando vocês odeiam as mesmas coisas. Também. Ah, funciona que é uma beleza. Tá, mas assim, eu tava conversando com ele aqui antes sobre o novo filme do Tarantino, né? Sim, sim. Que é o Era Uma Vez em Hollywood, que se passa ali no final dos anos 60, né? Que era uma coisa muito... E é um período super fértil pra música, né? Exato. Maravilhoso. De tudo, assim, eu acho, né? Música, cinema, tudo. Tudo tava contexto muito... histórico da época também. E tava tudo assim, sendo muito, como que eu posso dizer, muito revolucionário tudo, né? Não tinha assim uma tendência, porque antes era meio que por década, né? Você ia, né? E o final dos anos 60 ali foi né? Os próprios Beatles renegaram o passado, né? Várias bandas ali que estavam experimentando e um monte de cenário novo, coisas novas acontecendo, psicodelia. Swing in London, tudo bom. E também outras coisas, né, rolando, né, querendo ou não, já tinha ali uma galera que já era mais radical, que já tinha um pezinho no punk, né? Sim. Então, né? MC5. Exato. Então, assim, o que você achou da trilha sonora do filme aí? As músicas escolhidas, o contexto, porque a gente foi numa audição comentada ali, né, sobre o filme Boogie Nights. E você falou, que você e o Felipe estavam falando ali, e você falou que é muito importante esse contexto e as músicas estarem dentro do contexto e dentro da época, né? Tipo, essa música é de 71, por que ela tá aparecendo num filme que se passa em 69? Então, né? Mas aí, o que você acha? Eu sou bem cri-cri com essas coisas. Se eu tô vendo um filme de época, eu vou analisar as músicas, eu vou ouvir que essa música é desse período, essa música tá casando com esse período, sabe? E nesse, Era Uma Vez em Hollywood, é impressionante, eu fiquei de cara, porque é muito bom, muito bom. Você ouve Neil Diamond, você ouve The Mamas and the Papas, inclusive The Mamas and the Papas aparece a Mama Cass no filme, né? Tem uma atriz que arranjaram uma atriz parecidíssima com a Mama Cass, assim, quando ela apareceu, eu Mama Cass. Eu fiquei meio na dúvida. Dançando com a Sharon Tate. Eu sinceramente fiquei meio na dúvida, mas será que é ou... né? Mas, não, a Mama Cass já morreu, né? Mas assim, arranjaram uma atriz parecidíssima com ela, e eu fiquei, sim. Meu Deus, Mama Cass. Sabe, aqueles gritinhos que você dá por dentro, assim, e aí cada música que toca, e aí Mamas and the Papas, Neil Diamond, Top Box também tem Simon Garfunkel, Deep Purple, é muita coisa boa. Aliás, vai sair um DaniCast em breve com a trilha de Era Uma Vez em Hollywood. Vou fazer aquela seleção marota e vai ficar um programa bem legal. E assim, o uso das músicas no filme é interessante, porque muita gente reclama das cenas do Brad Pitt, ele andando no carro, mas eu acho importante essas cenas, porque além de te situar no período com as músicas, tem as transmissões de rádio, que infelizmente aqui no Brasil, o pessoal que faz a legenda não traduziu essas transmissões de rádio, mostrando os locutores falando de coisas, notícias da época, falando de músicas do período, de artistas do período, ou seja, te ajuda a contextualizar melhor no período. E infelizmente não foi traduzido, é uma pena, mas assim, tem a música que toca e é muito boa. Realmente te ajuda a te situar na época e está muito correto. Então tá, quanto ao seu podcast, continua então, você vai continuar nessa aí até quando... Pô, 10 anos então, já. Assim, são 10 anos, né? E assim... Muita gente começou no podcast, agora tá no YouTube, tem outras tem gente linguagens. que desistiu, assim, 2, 3 anos, encheu o saco, você já não sei o quê. Tem gente que mudou de mídia, no caso foi pro YouTube, eu dificilmente iria pro YouTube, porque envolve TV. Eu sou radialista, eu gosto do anonimato, assim, eu gosto das pessoas não me olharem. Então, ouça minha voz e tá de bom tamanho. Esse negócio de ficar aparecendo no vídeo me dá um nervoso e tem toda uma encanação, assim, eu fico muito nervosa. Quando eu tô falando no microfone pro podcast, a coisa flui com uma beleza, mas você na TV, a câmera, assim, já me dá um nervoso. Não sei se eu conseguiria fazer a mudança, né? Eu posso tentar, eu tô tentando agora mudar o formato, porque, por exemplo, meu computador, que é o que eu faço desde o DaniCast, desde o começo, tá pedindo socorro, tá morrendo. E eu não sei se eu vou conseguir continuar fazendo o podcast nesse computador. Eu talvez tenha que mudar de mídia, tenha que começar a fazer pelo celular. O computador tá morrendo mesmo.
né? E aí eu vou ter que ver várias coisas, tipo de programa que usar, né? Eu comprei um microfone para celular e todas essas Pra coisas. editar. Vamos ver como é que vai ser. Eu pretendo Uhum. continuar sim com o Danicast, porque é uma coisa Certo. que eu gosto bastante de fazer, é uma coisa que eu faço com muito carinho, né? Eu adoro editar áudio. Adoro. Essa formação de rádio e TV, né? Eu gosto disso, gosto de editar, gosto de fazer a seleção de músicas, de prestar atenção. Eu pego a trilha sonora de um filme, por exemplo, eu pego as músicas que são importantes no filme. Se for um filme de época, eu pego as músicas que são importantes pra época, assim, eu gosto de fazer aquela seleção, pegar as melhores mesmo, assim, para as pessoas ouvirem e dizer, porra, realmente pegou as melhores do filme. Porque às vezes não dá pra tocar a trilha inteira, quando é uma trilha muito longa, né, mas dá pra separar as músicas mais bacanas e fazer um programa bem legal. E você já teve vontade de fazer uma coisa mais interativa, assim, com, por exemplo, atender pedidos? Às vezes eu libero, assim, tanto no Twitter, no Facebook, eu peço os ouvintes, olha, vocês têm algum tema específico? Ou às vezes eu penso uns 3 temas que eu ando pensando em fazer e deixo a galera escolher. A última pesquisa que eu fiz, eu coloquei 3 anos específicos, né, anos importantes pro mundo da música, né, e deixei a galera escolher. Eu mais ou menos já sabia o que a galera escolher, eles escolheram 1984, que é muito óbvio, o público do Danicast tem essa faixa etária de 30 a 45 anos, é uma galera que viveu bem os anos 80, e eles adoram, assim, todos os programas do Danicast que tiveram temática anos 80 são os mais baixos. Nossa, é uma coisa absurda. E eu gosto muito da década de 70. E eu fico assim, eu queria botar mais coisa da década de 70. Às vezes eu boto mesmo, não tô nem aí. Né? Mas a galera curte mais quando é da época dos anos 80. Eles adoram. Tanto que eu fiz essa pesquisa já sabendo o resultado, assim, 1984. Tá, e por curiosidade, qual eram os outros anos? Tinha 1969 e 1995. Né? Que também é um bom ano, né? Talvez o bote 99 também, que é outro ano, que é bem interessante. Tanto pra música quanto pro cinema. Quanto pro cinema, Eu acho que é sensacional. Exato, no cinema ali teve várias mudanças boas, né? Vários filmes que saíram que foram revolucionários. Posso, assim, de cabeça dizer Matrix e Clube da Luta, entendeu? Sim. Então Sexto Sentido também? Sexto Sentido também, é 99. Tem vários. E na música também. Talentoso né? Ripley. Também é é de 99. Sensacional e tem uma trilha sonora maravilhosa. Muita coisa de jazz. Tal. Queria poder adentrar mais nesses temas. Em breve eu vou ficar mais à vontade de fazer mais meu estilo. Puxando esse gancho de trilha sonora, você gosta de fazer sobre trilhas sonoras no Danicast e pensar sobre a trilha sonora de filmes? Sim, eu gosto bastante. Dos Danicast que eu faço, os de trilha sonora são os que eu mais gosto assim, de fazer. O primeiro, inclusive, foi de Boogie Nights, né, que é uma trilha que eu acho muito perfeita. Com o uso das músicas, como encaixa certinho no período, e não só no período, mas como no lugar onde o filme se passa, sabe? Porque se o Boogie Nights fosse feito, por exemplo, se passasse em Nova York, a trilha já seria outra, sabe? Se passasse em Nova York, a trilha seria parecida com a do Verão de Sam, por exemplo. Né? Sim. Mas assim, é tudo muito bem pensado, eu acho essa trilha muito sensacional. E as trilhas que eu já coloquei no Danicast são trilhas que realmente, assim, que eu vi que se encaixam mesmo, são muito boas, tem músicas muito maravilhosas e muito importantes, tanto pra trama quanto pra história. Tá, e de trilhas, assim, qual que você lembra, assim, de cabeça, das quais você mais gosta, assim, que pode ser que virem um programa teu aí? Ó, a de Era Uma Vez em Hollywood com certeza vai rolar, e não apenas pelas músicas que tem, mas até de referências de músicas que algumas pessoas podem passar batido, mas que a gente tá vendo e tipo, o nome da cachorrinha do filme é Brandy, que é uma música muito famosa do período, Brandy, You're a Fine Girl, né? Talvez eu olhe até de BG pra falar sobre isso, né? Ah, legal. E outra trilha bem bacana... Último Americano Virgem. Essa eu já fiz, o Último Americano Virgem é muito boa, não sei se vocês já viram, viu essa trilha? Sim. Eu fiz uma dobradinha, que é as músicas do Último Americano Virgem, e a do filme que deu origem, que é Lemon Popsicle,
que é do mesmo diretor, né? Wes Davidson. Né? 2 trilhas excelentes, uma com músicas dos anos 50, que é muito divertida, e a do Último Americano Virgem dos anos 80. Essa eu gostei demais de fazer. A do Boogie Nights também eu gostei bastante de fazer. Você está ouvindo Dani Cast. Eu quero convidar a galera para, né, assinar o podcast, ouvir todos os episódios. São mais de 150 episódios, gente. Tem trilha sonora, tem especiais dos anos 80, anos 70, tem de punk, tem, nossa, muita coisa boa, música eletrônica, essa coisa maravilhosa, muito legal. danielamonteiro.wordpress.com é o site do podcast. Você pode assinar pelo Spotify também, né? Dá pra ouvir pelo iTunes, pode ficar à vontade. E eu tenho também um Instagram que chama Hoje na Música, né? Que assim, todo dia, por exemplo, dia de hoje você vai saber informações do que rolou no mundo da música nesse dia. Quem tá fazendo aniversário, quem tá fazendo aniversário, quem morreu nesse dia, se houve algum casamento, ou um divórcio, ou um super disco lançado nesse dia. Então tem todas essas informações e é diário. Todo dia você vai ter informação. É Hoje na Música, no Instagram. Tá certo. Dá pra me seguir também, o Instagram pessoal, Daniela Monteiro. Tá, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tudo aqui embaixo. E aí o pessoal se acha aí, mas Dani, muito obrigado pela presença. Foi muito legal falar contigo e... Valeu. Cara, uma pessoa incrível. De câmera, mas deu certo. Pessoa incrível, simpática, meu, ouve lá o Dani Cast, que é muito legal. A trilha, cara, garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Horas e horas de boa música. Eu mesmo. Tem um do GTA que são quase 3 horas de programa. 3 horas de boa música, porque a trilha do GTA, o Vice City, que é uma das melhores trilhas nos anos 80. Anos 80. E é muito bom isso. E é muito bom mesmo, cara. Se for pra começar a ouvir o Danicast, eu recomendo muito esse. Esse do GTA. A trilha do GTA. Então é isso aí. De cinema para jogos, para vida, para experiências, para música, para tudo. É isso aí. Então tá, galera, se inscreve no canal aí, deixa aquele like. É isso aí. Obrigado, Dani. Compartilha com todo mundo. Isso, manda pros amigos. Até mais. Tchau. Tchau.